Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olha o que nós estamos falando hoje aqui, essa coisa curiosa, né? Dessa questão da cultura do médium, dessa diversidade de comunicações. É muito interessante isso, né? Porque o espírito, se ele comunicar dentro de uma igreja, ele vai falar de uma maneira. Se ele comunicar num terreiro de Umbanda, ele fala de outra maneira. Se ele comunicar dentro de um centro espírita, ele fala de uma outra maneira. Essa pergunta foi endereçada a Emmanuel e nós estamos lendo aqui a resposta que Emmanuel deu a esse missivista. Emmanuel diz assim: ninguém ignora a força das tradições nos meios doutrinários da Inglaterra, porque a pergunta estava sendo feita a respeito de um médium lá na Inglaterra que havia recebido um livro mediúnico. A própria ideia da verdade reencarnacionista ainda não obteve ali sanção plena. Olha como isso é interessante. Às vezes o espírito, ele quer falar sobre reencarnação através de um médium que não admite a reencarnação, não é? Por sua formação religiosa, por sua condição cultural ou por preconceito, seja lá o que for. Então, o médium não consegue filtrar. Ele não concede ao espírito aquele espaço mental para que o espírito se comunique por intermédio dele, é completamente isento. E é o que Emmanuel está dizendo aqui. A própria ideia da verdade reencarnacionista ainda não obteve ali sanção plena na Inglaterra por parte dos estudiosos do espiritualismo, quase todos saturados de interpretações escriturísticas da Bíblia. O mesmo aconteceu com Swedenborg. Os livros de Emmanuel Swedenborg, um grande médium, livros de um médium de formação católica, um grande conhecedor da Bíblia, não é? E também um grande conhecedor do Novo Testamento, mas que não tem muito a ver com as descrições do mundo espiritual, por exemplo, que André Luiz veio nos trazer, não é? Que André Luiz nos trouxe. E Emmanuel continua aqui, olha: quase todos saturados de interpretações escriturísticas da Bíblia, ao pé da letra, considerando quase sempre as suas expressões simbólicas de ensinamento. Os mensageiros das verdades espíritas valem-se das possibilidades que lhes são oferecidas, nesse particular, servindo-se igualmente dos símbolos conhecidos para disseminar a revelação nova. Sob os véus das palavras, guardam-se cada vez mais as luzes da realidade. E é dessa forma que muitos emissários da palavra do alto vêm ali, substituindo antigos preceitos ortodoxos com novos caminhos de ascensão no conhecimento espiritual. A sinceridade na fé e a firmeza da crença, quando verdadeiramente sentidas, nos inspiram o mais fundo respeito e a maior veneração. E seria razoável destruir-se violentamente um cais diante da maré impiedosa, sem haver construído outro, com o mesmo carinho e o mesmo desvelo, evitando os perigos?
É essa construção que constitui objeto do esforço dos trabalhadores invisíveis, que na sua experiência devem saber a maneira mais fácil e mais útil de se abrir as portas de uma estrada nova. Com o auxílio do tempo, todos os povos saberão afastar-se cada vez mais das formas, para guardarem as essências imortais da vida do Espírito. Que beleza o linguajar de Emmanuel, não é? A sua síntese e a sua elevação, como ele vai no cerne da questão. E ele encerra dizendo: através do exposto, podereis observar a força das tradições e o quanto nos merece o trabalho e o esforço individuais dentro do quadro infinito das lutas da evolução. Emmanuel. A respeito disso, nós gostaríamos aqui, para concluir o nosso raciocínio no programa de hoje, não é? Zoroastro ou Zaratustra, que foi um grande profeta, um grande médium, que viveu muitos séculos antes de Cristo, que escreveu livros, não é? Livros mediúnicos, que ele acreditava terem sido ditados a eles pelo Senhor da Luz, não é? Pelo Senhor da Luz. E ele diz o seguinte, que ele via do outro lado, existia do outro lado da vida, o que ele chamou de ponte do exame. Ou seja, após a desencarnação, a morte, os espíritos tinham que atravessar essa ponte do exame, tinham que atravessar um abismo, sobre esse abismo existia uma ponte. E aqueles que não tinham consciência suficientemente desimpedida acabavam caindo nas profundezas do abismo. Somente aqueles que estavam com a consciência tranquila conseguiam atravessar para o outro lado. Neste aspecto, nós, vamos dizer assim, orientamos ou indicamos a leitura do livro Voltei, de Irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier. Irmão Jacó, ele faz a mesma referência de Zoroastro, de Zaratustra, a essa chamada ponte do exame, não é? Mas ele se refere de uma maneira diferente, não é? Ele diz o seguinte, já com as ideias espíritas, né? Aperfeiçoando a ideia, aperfeiçoando o pensamento, não é? Que os espíritos, para ascenderem às dimensões superiores do mundo espiritual, tinham que realizar uma travessia, não é? Eles tinham que realizar uma travessia pelo chamado umbral grosso, por uma dimensão, não é? Inferior do umbral, a fim de alcançarem uma dimensão superior do umbral. Esses estudos comparativos, eles são muito ricos, são muito informativos e muito interessantes nós pensarmos a respeito deste assunto. Bem, até o nosso próximo programa. Muita paz é o que nós desejamos a todos. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.